E agora nós teremos um bate-papo incrível aqui com o pastor Cadu, pastor Carlos Eduardo. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Fábio, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Eu sei que por aqui já passaram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, né? Um deles acabou de passar por aqui, que é o pastor Diego Melo, que é meu mano, meu amigo, é do meu coração. É uma alegria poder estar contigo aqui, poder compartilhar alguns pensamentos, né? Divagar alguns pensamentos e algumas ideias daquilo que a gente tem visto e vivido por aí. E aqui o senhor tem liberdade para falar tudo, né? Existem alguns lugares que tu não tem tempo, não tem liberdade para falar tudo. Aqui tem. Olha! E as pessoas não podem reprimir os nossos pensamentos, né? Nós vivemos aí em um tempo que essa questão de liberdade de expressão está sendo bastante discutida, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, censura. As pessoas estão tentando censurar a igreja, censurar aquilo que nós falamos, aquilo que nós temos como ideal, censurar a nossa crença, censurar a nossa fé, censurar o nosso direito de opinião, de opinar. Mas isso não é simplesmente no âmbito político. Nós também temos essa questão de censura até dentro de um contexto religioso, dentro de um sistema eclesiástico. Às vezes as pessoas falam que nós temos liberdade para falar tudo, de expor a nossa opinião, mas quando a gente quer expor a nossa opinião e contraria a visão de algumas pessoas, nós somos tidos como rebelde, aquele que não se adaptou à visão e etc, né? Mas aqui nessa mesa nós temos liberdade de opinar. Pastor Carlos Eduardo é conhecido no Brasil hoje como pregador, conferencista, tem viajado em diversos estados da nação brasileira pregando o evangelho, desenvolvendo um excelente trabalho no reino. Ele é idealizador da conferência Rugindo Alto. Essa expressão Rugindo Alto aí é interessante porque muitas pessoas desconhecem. Ela vem do quê? Da questão do leão que ruge alto? Como é que é? Sim, vem de Amós 8:4. Rugiu o leão, quem não temerá? E dentro dessa conferência tu aborda algumas temáticas específicas? Como é que é? Abordo, assim, o que acontece? Eu tenho vários livretos, né, que a gente chamava antigamente de apostilas, né? Que eu faço conferência. Por exemplo, muito para jovens. Eu tenho 2 apostilas que eu faço essa conferência para jovens, que é Quem é Você? É uma das apostilas, e a outra é Quem são seus amigos? Então eu trato essas duas temáticas na nossa conferência. Também falo sobre liderança, que é uma outra apostila que eu tenho, que é sobre a jornada da liderança. Uma outra que eu falo sobre dízimo antes, durante e depois da lei. Eu também abordo esse assunto. O anticristo e a grande tribulação. Pés, médio, pós, tal. Então são essas temáticas que eu abordo na conferência. Na verdade, a conferência chamava Pensando Alto. Era conferência. Só que aí eu demorei muito para patentear o nome e teve um ator global que foi patenteou. E aí eu não pude mais usar o Pensando Alto, aí coloquei Rugindo Alto. Inclusive, se você ver lá, tem um desenho de um leão lá. E por eu gostar muito de leão, né, também queria ter um casalzinho, mas não tenho condição ainda, mas terei. Mas ficou legal essa expressão. Ficou legal, né? Mais convidativa, né? Rugindo Alto, Rugindo né? Alto. É meio... Tem cara meio... Eu tava falando pro Diego, tem cara meio de church, né? Tem. Rugindo Alto, é church! E nesse tempo vê até um louvor que cumprimenta, né? Que ruja o leão. Exatamente. Eu falei pro Diego hoje. Quando a gente vai montar a conferência nas igrejas, aí eu solto lá uma contagem regressiva, aí tem a fala do leão e tal e tal. Aí no final a gente solta esse louvor aí. E isso é interessante porque o louvor veio agora e a conferência veio agora. Já tem tempo. Já tem tempo a conferência, já tem tempo. As coisas vão complementando. Mas dentro da conferência tu aborda uma temática que eu acho muito interessante. Quem é você? Essa pergunta ela parte muito para o ideário introspectivo, filosófico, né? Às vezes eu falar quem é o Diego fica mais fácil. O Diego é um cara que usa óculos, é um pregador, o Diego é um cara intelectual, trabalha com libertação, é pastor. Bem mais fácil, né? É mais fácil. Agora, quando é para eu responder quem sou eu mesmo, é um pouco difícil de responder. Quem é Carlos Eduardo? Eu sou um crente na pessoa de Cristo Jesus, membro da Assembleia de Deus, prego desde meus 5 anos de idade, moro hoje em Belém do Pará, estou transferindo, já me transferi para lá e vou passar a congregar na Assembleia de Deus. A gente chama missão, né? Mas também lá é missão, presidido e pastoreado pelo pastor Ritter,
que é filho do pastor Gilberto Marques, que é o vice-presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Sou filho da dona Elza, que já partiu para a eternidade faz 5 anos, está com o Senhor, e do seu Jorge Correia, a qual eu nunca conheci, porque fugiu com a irmã da minha mãe, quando a minha mãe estava me esperando. É essa a história. Somos 10 irmãos. De 10, 7 morreram. Há 3 vivos, eu e 2 irmãs. Tenho 2 filhos, Pedro Henrique e Luca Miguel. 20 anos e 13 anos. Eu sou alguém que... Eu costumo falar que eu sou fruto de uma revolta. Uma revolta. Por quê? Como que eu descobri meu chamado? Eu descobri meu chamado por causa de uma revolta. E todo chamado é descoberto por causa de uma revolta. Não revolta no sentido pejorativo da palavra, mas revolta no sentido de que você vê alguém fazendo errado e você fala, pô, eu consigo fazer certo, da maneira correta e do jeito que tem que ser feito, né? Moisés teve uma revolta quando ele matou um egípcio. E Deus usou a revolta de Moisés para potencializar e maximizar o que Deus queria que Moisés fosse. Você pode libertar sem matar. Né? E aí Moisés foi usado para libertar sem matar. E passou por um processo. Então também era assim. Porque eu ia na igreja com 5 anos de idade e sentado no pé do púlpito e vi os pastores pregar. Eu preguei por não muitos anos, uns 2, 3 anos, mensagens que eu ouvia, porque eu não sabia ler, né? Comecei com 5 anos, não sabia ler. Então decorava as mensagens, ia nos congressos de criança e largava o aço e dava bom, dava certo. Tô até pensando em voltar a fazer essa Tem gente que faz isso. Tem gente que não estuda, não lê. Ouve os pregadores o dia todo, irmão. Copia e cola. Copia e cola. Só que eu acho interessante a capacidade que eles têm de decorar. De decorar. Os caras decoram até a pausa das línguas estranhas. Não, eu conheço um que fala até a língua estranha. Eu conheço um que fala até a língua estranha. E aí eu decorava as mensagens e pregava, né? Então decorei muita mensagem do pastor Francisco Salles, que era um homem que pregava muito na minha época. E aí tinha muita conferência. Tinha muita campanha na minha cidade. Cristo é a solução, né? Era o Luiz Arthur e o pastor Takayama que pregava na campanha. Aí era a solução e a Cristo Vive. O pastor Takayama era Cristo Vive. E aí o Luiz Arthur. O Luiz Arthur era o das drogas matam, né? Drogas matam. Era, exatamente. Aí também tinha o Bernard Johnson. Então eu ouvia esses homens, eu tive a oportunidade de ouvi-los, né? A igreja fornecia ônibus para ir, a gente ia tudo e tal. Ia 4 horas da tarde no sábado, voltava 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Feliz da vida, decorava, chegava nas igrejas, pregava e dava certo. Depois eu aprendi a ler e tal, né? Você vai crescendo, vai melhorando. Escola dominical, culto de ensino. Não tinha dinheiro para fazer seminário, era muito pobre, né? Pra você ter ideia, eu fui ter uma Bíblia com concordância, que era muito caro na época. Eu tinha quase 15 anos de idade que eu fui ter uma Bíblia com concordância, né? E eu tenho ela até hoje. Bíblia de estudo não tinha na época. Não, né? era concordância e dicionário. Só o que tinha. Era só o que tinha. As do rodapé com estudo vieram depois. E tinha, as do rodapé já tinha, que era pra nós mais pobres, né? Aí, né, pegava número 1, aí você ia lá embaixo, pegava a referência, lia, depois voltava de novo, e aí surgiu a Bíblia com concordância e dicionário. Só que quem tinha era pastor e presidente, né? Não dava pra nós, réis mortais, comprar uma Bíblia dessa. E aí o máximo que a minha mãe conseguiu comprar pra mim é que é pequena de zíper, Bíblia Sagrada e harpa cristã. Era o que tinha. E aí a gente ia usando, aí quando estourava muito, costurava e tal. E assim que foi a minha vida. Depois cresci, aí consegui fazer curso teológico, me formei na... Sempre na presença de Deus, nunca se desviou. Graças a Deus, nunca fui pro rala-bucha. Eu costumo dizer que eu só presto pra ser crente, né? Você nunca conheceu o mundo, não? Graças a Deus, não. Cruel? Graças a Deus, não. Vamos entrar aqui na sua fase de adolescência, juventude. Não, fui tentado na igreja. Tentado, quando é chamado. Mas foi tentado dentro da igreja mesmo? Não, eu fui tentado. Dentro da igreja ou ir pro mundo? Não tentado pela tentação, eu era tentado. Ah, tu era atentado. Eu era atentado. Dentro da igreja. Tu possuía a tentação, então. Não, Você era o problema. Eu era o problema, né? Pastor olhava assim nos adolescentes e falava, ô meu pai, ô meu Deus, tem misericórdia. Deu muito trabalho, mas
nunca saí da igreja. Eu acho interessante isso aí, porque tem muita gente que acha que só tem testemunho aquele fora, que vieram né? de uma vida pregressa, Isso. do mundão. É ex alguma coisa, né? Teve a época em que os ex tinham muita oportunidade. Tinha. Aí teve gente até que inventou testemunho mentiroso pra ser Não, ex. na minha cidade lá, não sei se chegou por aqui, o Guina, né? O Guina, meu irmão. Eu vi uma entrevista do Mano Brown. O Mano Brown falou que tinha vontade de quebrar ele, mano. Cara, aquela história, né? E que não era verdade, né? E- Mas rodou, né? Rodou. Aquele tio Chico lá. Chico, Aquele tio Chico tinha ido no inferno um monte de vezes, Era levou o tantos tiros, né? da Xuxa, pô. Xuxa. Que tinha dos globais. um estômago de borracha, garganta de borracha, né? Tudo aquilo. Então eu nunca saí da igreja, Fábio. Nunca saí da igreja. Cumpri todas as minhas disciplinas dentro da igreja. Ah, tu Os vacilou pecados dentro que da eu igreja. cometi dentro da igreja. E fui disciplinado por todos eles. Lembro uma vez, que era jovem, estava na casa do amigo meu. Ele disse, cara, tem um vinho aí na geladeira aí. Não, você dá? Bebi, mano. E aí, carcamos um vinho, colocamos tipo, umas 4 house. House, base de hortelã, canela, tudo junto. E aí a mãe dele sabia, né? Ah, mas fica tranquilo. E aí vazou, né? Porque eu tocava bateria, eu cheguei meio doidão pra tocar bateria. Cheguei no ensaio meio loucão. Aí passou José Severiano. Vocês beberam? Não, pastor, você é doido, imagina. É que falaram assim, não, pastor, só porque ele tava animado assim e tal, mas não, imagina, não bebi não. Aí graças a Deus, aí resolvi, falei pro José, pô, é Josué que chamava, falei, já era. Tô de boa. Falei, não, nem. Aí a mãe dele foi falar com o pastor. É, pastor José Severiano. Fiquei sabendo que o senhor estava querendo disciplinar meu filho, só porque ele e o Edu bebeu um pouco de vinho. Aí, eles beberam? Sim, só um pouco. Só um copinho, né? 6 meses de disciplina. Rapaz. Banco. E assim, não sei aqui, né, em Curitiba, como era, mas a disciplina é assim, ó, você é disciplinado, você tinha por obrigação ir no culto de ensino, ir no culto de Santa Ceia. Era assim. Aí o diácono passava com os diáconos, tinha uns diáconos que me amavam, velho. Eles passavam assim. Vai? Mês que vem. Entendeu? Mas nunca saí da igreja, fiquei lá, aprendi tudo que eu sei. Mas, ó, Aprendi era na igreja. disciplinado por causa de vinho. Na verdade não é disciplinar, era excluído, né? Era que chamaram. disciplinado. Mas por causa de Verdade. vinho, essas coisas, bebida alcoólica, dependendo do contexto, era excluído. Outros era disciplina mesmo, né? Não, esse meu amigo, Josué, foi excluído. Por causa. Porque ele carregou namorado na garupa e o pastor passou com a Marajó, o pastor foi a Marajó. Senão, bebê. E não era. A pastor está excluído! Na rua mesmo, a exclusão era no meio da rua. Mas hoje, essa questão do vinho, tem gente que já tá bebendo. Pastores, né? Bebe um pouquinho de Eu não vinho. posso falar dos pastores que Não, mas, terem por excusado. Lógico que tem. e na época era pecado, era Não. disciplinado e tudo, Era, né? era. Mas o vinho, pro cristão, é pecado? Eu parto sempre do princípio assim. Qual a sua denominação? Minha assembleia. E o que diz lá? Que não pode beber, que é pecado. Eu acho pecado? Eu não. Mas se eu bebo, eu peco. Por quê? Porque há uma lei, há um regime interno, e aí você desobedece ao regime interno. No credo, né? Você acaba pecando não porque bebeu, pecando porque desobedeceu. Entendeu? É o pecado da desobediência. É, o pecado né? de desobediência. Então, assim, e aí tinha todo aquele problema. Você era disciplinado na igreja, mas tinha que pedir perdão na sede. Você ia lá na sede na terça-feira. Carlos Eduardo, queria pedir perdão para a igreja e voltar em comunhão em nome de Jesus. Os irmãos querem perdoar? Amém, amém. Volta lá. Na frente de todo mundo, rapaz. Na Era frente de todo terrível. mundo. Aí eu fui um tempo da Madureira também, né? Eu passei um tempo na Madureira. Quando fui recebido na Madureira, eu fiquei a camisa para fora da calça. Na minha cidade, o pastor Benício falou assim, quando o irmão vier a próxima vez, coloque essa camisa para dentro da calça. Não é grande, tão grande, não. Dá para colocar, tá? Aqui tem que andar com a camisa para dentro da calça. Então, era um regime muito duro, mas eu agradeço a Deus por ele. Os crentes de hoje, essa turma de hoje não aguenta. Mas eu louvo a Deus por ter passado por esse processo. Nessa época, barba, Beleza. tu usar. Não tinha, né? Não tinha barba. Mas né? se tivesse, se fosse usar. Tá bom, irmão. Você não entra nem no cu de ensino. Com barba. Hoje eu uso, mas assim, uso assim, mas respeito.
Tem igrejas, cidades e estados que eu vou que não pode usar. Por exemplo, aqui em Curitiba eu já uso barba, já usei barba aqui. Quando fui pregar aqui, tirei a barba, não tem problema. Eu não vou tirar. Eu acho uma hipocrisia, tudo bem, né? Mas eu tiro. Por quê? Porque eu respeito a igreja, respeito o anjo da igreja, a visão pastoral. Aquele que me convida, né? Eu já preguei o pastor Ney várias vezes e preguei sem barba lá. Sim. Aí já me viu, mas ele já me viu no aeroporto, já encontrou no aeroporto comigo de barba. Mas respeito e eu entendo que há uma norma da igreja, há uma regra e ela deve ser respeitada. Ou então você fala que você não quer vir. Verdade. Pronto. Então eu não quero ir porque eu tenho barba. Eu E não tá vou. tudo bem. Claro também que acontece assim. Quando você começa a criar um nome, essas coisas começam a passar mais batidas. Sim. Sobre barba. Não, pode vir e tal. Não mandando os irmãos deixar a barba crescer, a gente... Deu, e daí, Não mexendo na doutrina local, né? Vai diminuindo um pouco. Mas passa. Então, assim, eu fui criado dentro da igreja. Eu aprendi a tocar bateria na igreja, violão na igreja, guitarra na igreja, contrabaixo na igreja, pandeiro na igreja. Aprendi a reger coral na igreja, aprendi a dividir vozes na igreja. Aprendi tudo da igreja. Tudo que eu sei é fruto do que eu cresci dentro da igreja, que eu aprendi dentro da igreja. E quando você foi despertado mais para essa área da pregação? Olha, porque na época era moda, né? Quantos anos tem? Eu tô com 30. Você é novo demais. Eu sou. Ou tu que tá velho demais, um dos dois. Não, você é novo. E eu não sou velho, eu sou maduro. Aí tu me quebra. Quando, na minha época, como dizia o Miller, né? Na minha época, o Miller jogador, o que acontecia? A gente tinha o Fábio, era uma chama, assim, ó, porque tinha Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Takayama, Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos. Abel Santana não é tão velho, tinha essa galera. Era o Gesiel Gomes na época? Tinha essa galera, mano. Paulo Lucas Sacramento, Valdir Bícego, Ronaldo Fonseca, Bernard Johnson. Bernard Johnson. Então você ouvia, camarada, e não era por dinheiro, né? Você não queria pregar porque os caras eram ricos, porque eles não eram ricos. Entendeu? Mas queria pregar porque o cara pregava, Gesiel Gomes pregava assim. Quer dizer, paralítico, anda aí. Acabou, não tinha ficado. Por favor, vai, tenta andar. Fala, foi assim. Não, levanta e anda. Eu assistia, a gente locava, naquela época, vídeo, as fitas VHS nas livrarias evangélicas. Pô, nossa, chegou o irmão assim, Eduardo, chegou a do Takayama aqui que tá arrebentando, hein? Levava pra casa, pegava na sexta para ver a segunda. Então, chegava, assistia sexta, sábado, domingo. Caio Fábio, eu tinha caixas de fitas do Caio Fábio, quando ele era crente. Tu acha que ele desviou agora? Quem? O Caio Fábio? Não, ele continua crente. Só não é cristão. Tinha caixas de fita do Caio Fábio, eu assisti o Caio Fábio, as mensagens dele. Mas o que aconteceu com o Caio Fábio? Será que ele se perdeu no seu próprio conhecimento? Porque assim, eu até hoje eu vejo algumas coisas do Caio Fábio. Ele é monstro. Em questão de sabedoria, você tem que filtrar muita coisa hoje, né? Mas ele é bom demais, né? Mas eu assisto os clássicos dele, as conferências Vinde. Mano, o cara que mandava e desmandava na Globo, né? Aquela mensagem, o drama de Absalão, meu irmão. Tô pra ver, cara. Você leu o livro dele sobre o vento do espírito? Esse eu não li, não. Eu preguei essa mensagem. E tu é dessa época do Caio, né? O que aconteceu mesmo? Porque foi o cara que foi um dos maiores referenciais do Brasil e hoje a gente vê essa realidade de um... Eu acho que de um evangelho relativizado que ele prega, né? O erro do Caio Fábio, o adultério do Caio Fábio, judiou muito dele, mas a igreja abandonou ele do caminho. Largaram de mão dele. Será que ele tem uma frustração muito grande com a igreja? Ele não tem frustração, ele tem mágoa. É só você ouvir ele. Ele tem mágoa. Porque ele deu muito e recebeu pouco. Ele foi demais para uma igreja que era de menos. Hoje, ele seria acolhido. Olha que coisa, né? Hoje Caio Fábio seria acolhido, e parece abraçado. que ele tem uma mágoa muito grande também com o Silas Malafaia, né? Mas ali... Eu não sei porquê. Não, mas eu acho que, assim, nem posso... mas eu acho que ali é questão de posição, de vaidade, né? O Silas... O Silas, na verdade, ocupou um lugar que era dele, né? Vagou o lugar. E o Silas, pum! Entrou. O Silas é um cara hoje, um pastor que fala de política bem,
que prega bem e que tem um poder de influência muito grande. Que até hoje, há anos, já vem aí com um programa na TV que era Entendeu? o Caio que tinha, né? Não, e o Silas tinha na RTV, né? Desculpa, o Caio tinha na Globo. É. O Caio, o exemplo, pra você ver o Caio num domingão do Faustão, é normal. Verdade. O jornalista queria saber do Caio o que estava refletindo no mundo, cara. Entendeu? Porque ele era uma cabeça pensante, né? Então ele se deixou ferir por tudo que aconteceu, na minha opinião, claro, Sim. né? Se deixou ferir por tudo que aconteceu. E hoje o Caio Fábio prega que precisa de igreja, mas ele tem o hotelzinho em Brasília que faz os cultos dele, reúne a galerinha. Ele tem, na verdade, o Caminho da Graça, que é praticamente uma igreja, ele né? tem o Caminho da Graça, que é o endereço de um hotel em Brasília. Então, assim, ele tem o povo, mas a minha opinião, eu acho que a igreja deveria ter resgatado, Caio. Mas aquela igreja, aquele tempo, não era uma igreja amável. Não é uma igreja como... Não vou dizer como é hoje. É que hoje tem muitas portas, né? Por exemplo, se ele tivesse caído hoje e aberto uma church, ninguém te segurava o Caio Fábio. Ele teria a maior church do Brasil. É, verdade. Mas hoje o problema do Caio Fábio não é nem a questão da queda dele. É a visão Então, a respeito do evangelho. mas Ele a tá visão pregando- dele ficou uma visão raivosa, né? Não, mas a questão que as pessoas que estão indo assistir o Caio Fábio tá ouvindo um evangelho muito deturpado, um evangelho relativizado, um É porque evangelho hoje ele de prega um porta- evangelho, um evangelho que cabe pra todo mundo, né? Um evangelho que é bom pra todo mundo. O problema É bom pra você, então pode vir, é bom. Você, o rapaz, eu assisti um podcast, o cara perguntou pra ele: você acha que o homossexualismo é pecado? Depende. Porque o homossexualismo pode amar outro homem e não ser pecado. É pecado se você quiser só ter relação sexual. Se você amar, não é. Mas então, eu falei, calma aí. Mas aonde assim? Uma base? Não tem. Mas tem. Qual é a base dele? Ele tem um filho que é homossexual. Ele tem uma neta que é lésbica. Então, é um evangelho que convém. Por exemplo, se eu fumo, eu vou pregar o evangelho que... Me prova na Bíblia que é pecado fumar. Você não vai me provar. Então, tá vendo? Então pode fumar. Entendeu? Então, então ele desprega tudo que já pregou, porque se você assiste um monte de coisa que ele pregou um Sim. tempo atrás, ele está despregando tudo que ele pregou. E esse evangelho tá crescente. O evangelho que aceita tudo. É o evangelho dos meninos, né? E a gente precisa entender que o evangelho aceita todos, mas não aceita tudo. É o evangelho dos meninos, né? Os meninos das luzes apagadas, daquele microfoninho, daquela biblinha pequenininha. Fala pro cara, você não precisa de uma bíblia grande, essa biblinha pequenininha resolve o seu problema. E essa palavrinha aqui, você é o centro, você é o cara. As nossas músicas são de autoajuda. Nós não temos um evangelho nas igrejas. Nós temos uma mensagem de autoajuda ao invés de uma ajuda do alto. É isso que temos. Nós estamos comentando isso ontem, hoje. As músicas cantadas nas igrejas são as piores músicas que já foram cantadas em todos os tempos, nos templos das nossas igrejas. Sério, pastor? Qual por exemplo? Todas. Todas? Pega as músicas do Gessé. Adora quem? Na verdade Antropológica. é uma mensagem que centraliza... Pega a o- música da Jéssica, do Gerson, como chama? Suela e Jefferson. Jefferson L. Cheio de erro, equivocado, teológico, horrorosa a música. Mas são do Jefferson Sueli por A exemplo, igreja mas gosta. a igreja será arrebatada. Quem? É uma igreja Vamos pensar? não, existe um contexto Vamos pensar? teológico ali que eu já havia ter uma discussão, porém, eu penso assim, é uma igreja que desperta em muita gente, é um louvor que desperta em muita gente o anseio pela vinda de Cristo. Não, então já está despertando errado, porque não tem vinda. Que vinda de Cristo? Você não é judeu? Por que tem vinda de Cristo para você? Então tu não acredita que existe um arrebatamento? Quem? Eu? É? Claro que acredito no arrebatamento, não acredito na vinda. Não Para a acredito. igreja? Amós 4:12. Prepara-te, Israel, para encontrar com quem? Com o Senhor teu Deus. Mas quem é para estar preparado? Israel. Você é Israel? Israel de Deus. Não, você não é. Não existe Israel de Deus. É Israel. Atos 1, varões galileus, o mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar. Quem eram os varões? Os discípulos judeus. Você é galileu? Você é galileu? Não. Então pronto. Então Jesus não vem para a igreja. Ele vem para Israel. Casamento. Você casou na igreja?
Casei na igreja. Foi você que foi ao encontro da sua esposa? Não. Ou ela que fez o seu encontro? Ela veio ao meu encontro. Rebeca é um tipo da igreja? Rebeca e Isaac? Não é um tipo da igreja? Sim. Foi Isaac que foi ou Rebeca que veio? Rebeca que foi. Vamos colocar que Sulamita, embora tenha as divergências teológicas, a Sulamita, esposa de Salomão, também seja um tipo da igreja. Atos 8, foi ela que foi. E quem é essa que veio subir do deserto? Não foi Salomão que foi. Não existe a ideia de que Jesus vem. A ideia bíblica é de que a igreja vai. Segundo, não existe arrebatamento num piscar de olhos. Existe transformação num piscar de olhos. A igreja não é arrebatada num piscar, é transformada. Transformar é uma coisa, arrebatar é outra. Então essa ideia de abrir um fechar de olhos e encontrar com Cristo nos ares? Não, você é transformado. Nem Paulo diz isso. Mas a igreja, num piscar de olhos, acontece, não vai acontecer. Num piscar de olhos acontece a transformação. Yeshua, o Messias, aguardado. Não, ele não é aguardado pela igreja. Porque para a igreja ele não é Messias. Ele é Messias para Israel. Para a igreja, ele não é meu Messias. Ele é meu Salvador. Eu sou casado com ele. Estou esperando só a festa. E aí essas coisas e outras. Pega os hinos da harpa. Um monte de hinos, não louvores. O hino 15, louvor. 2, louvor. 1, louvor. Eu cito todos eles, canto de cor, todos eles. Angelical trombeta, o meu nome eu deveria chamar. Não está escrito onde que vai ouvir. Vai chamar nome de quem? Não é lista de escola? Diego Belo! Sim, suba! Mas no grande tribunal de Cristo não haverá... Nome chamando quem? Não chama ninguém pelo nome. Você vai ter um nome lá em cima que ninguém sabe, só eu sei Deus. Não tem o meu nome, ouvirei Jesus chamar. Não chama. Solta o cabo da nau, é hino. 36, hino, exilado. 202, hino para defunto. 204, peregrino na terra, hino para defunto. Louvor, 432. Minha vida seja assim. É aquilo que enaltece a Deus. Consagrada a ti, Senhor. Louvor. Mais perto que ele está. Louvor. Mais perto que ele está. Louvor. C2 é um solilóquio. Tem uma diferença. Então nós temos muitos hinos, poucos louvores. Aí entra no que você falou, quase há pouco no podcast com o pastor Diego, sobre as igrejas, sobre as comunidades, sobre as church. Eles não cantam. Eles não cantam nada. Mas eles louvam. Eles se derramam assim, ó. Eles caem pro chão. Eles se destroem todinho. Eles se entregam, né? Pega o que eles cantam. Poderoso Deus. Minhas lamparinas. É o que eles cantam. Isso é louvor. O que nós cantamos são hinos. E eu não estou dizendo que é pecado cantar aí, não. Porque tem hinos que é uma forma de você pregar. O 15, por exemplo, é um testemunho contado. Existem mensagens cantadas, né? Você pode. Tem gente que prega cantando. Uhum. Mas eu estou dizendo que isso não é adoração a Deus. Adoração a Deus é outra coisa. Adoração a Deus é o que está escrito na Bíblia, é o que nós ouvimos, é o que está em Apocalipse 4, Apocalipse 5, é o que está em Isaías capítulo 6. E essas coisas que a gente entende. Claro que é bonito, a igreja gosta dessas músicas, né? Da Sueli, eu também acho bonito, assim. Eu não ouço, só quando eu vou nas igrejas. Eu não ponho no meu carro para ouvir. Mas tu canta também quando tá na igreja, né? Quando tá na igreja, não. Mas a igreja... Eu não, eu fico, como diz o irmão, eu fico em espírito de oração. Você é aquele que fica glorificando por dentro. Eu por dentro eu tô explodindo. Por dentro eu explodo, como diz um amigo meu. Entendeu? Mas assim... São ideias minhas, eu não digo assim, o erro teológico que vai fazer um problema para a igreja. Talvez não faça, embora a nossa escatologia seja uma escatologia contaminada com as ideias de que Jesus vem uma vez em duas fases, uma vez para a igreja, os Y deixados, quer dizer, é 3 vindas que eles pregam, né? Ele veio para Israel, agora vai vir para a igreja, depois vai vir com a igreja, assim, até eu me perco um pouco nas vindas. Mas acredito no arrebatamento secreto. Isso eu acredito. Você acredita no arrebatamento secreto? Claro. Não no piscar de olhos, mas acredito no arrebatamento secreto. Mas como haverá um arrebatamento secreto se não foi um abrir e fechar de olhos? Mas o abrir e fechar de olhos, primeiro, não é abrir e fechar de olhos. A nova fonética grega diz que é um piscar de olhos. Seria o mesmo, né? Não. Abrir e fechar de olhos. Não, abrir e fechar você abre quando quer, fecha quando quer. Piscar é obrigatório, porque você precisa piscar para lubrificar os seus olhos pelo canal lacrimal. Vamos lá. É o que o texto diz.
mas seremos transformados num piscar de olhos. Essa questão da transformação é o corpo corruptível e um corpo incorruptível, né? Quando o corruptível se transformar, ser revestido pela incorruptibilidade, o que é imortal ser revestido da imortalidade, então subiremos. Então, assim, o piscar, Paulo enfatiza sobre a transformação. Você vai ser tirado. E se você vai ser tirado, a velocidade que você vai ser tirado, ninguém vai ver. Mas não tem nada a ver com piscar de olhos para ser arrebatado. O piscar é transformado. Então, você é pré, mid ou Graças pós? a Deus, sou pré. Sou pré, a igreja vai antes, né? Sofrimento já basta os irmãos que torcem pro Vasco, pro Corinthians. Não fala isso não, eu sou Pra torcedor quê? do Vasco, cara. Então, você quer sofrer mais do que já tem sofrido? Seja pós. E que aí, 3 anos e meio sofrendo. Então, você acredita que a igreja não passará pela grande tribulação? Acredito, porque Deus nunca deu um juízo sem antes abrir uma porta de escape. Por exemplo, antes do mal, ele tirou Enoque. Antes do dilúvio, ele tirou Noé. Antes de Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló e sua família. Sempre Deus tira antes. Sempre há um escape antes. Então, eu sou pré. Eu conheço muito pentecostal que é pós. Então, antes do governo do anticristo, a igreja será tirada da terra. Não, vamos para o céu, né? Lua de mel. Lua de mel. 7 aninhos de lua de mel. Receber uma pedrinha. Novo nome e tal. O tribunal de Cristo, né? Que não vai ser aquele julgamento que a gente aprendeu. Um telão no céu. Diego, você pecou? Passando teu... Não, senhor. Um momento então, Mas teu Diego. passado tá aí. Eu estou mentindo, Diego? Sim. Aí aperta lá, aparece os pecados, Diego. Lá e todo... Olha lá, ó. Porque o tribunal não é para te condenar, né? O tribunal de Cristo não é para te condenar. Que é o dema. Esse tribunal é para te recompensar. É a recompensa das obras, né? É, a recompensa das obras, porque Deus trabalha com lei de recompensa. Não é o que Paulo diz lá em Filipenses? Não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo para alcançar o prêmio da soberana vocação. Então você vai ser... E Daniel também diz isso, que os justos brilharão como a lua, como o sol e como a estrela. São 3 tipos de brilho para 3 classes de gente que trabalhou. Quem trabalhou ali, um brilhozinho velho da estrela. Trabalhou legal, lua, trabalhou, sol. Mas nessa proposta aí de recompensas pequenas e recompensas maiores, não dá uma ideia de competitividade no reino? Não, dá uma ideia de justiça. Por que eu tenho que ter o que o Diego tem se eu não trabalhei o que ele trabalhou? E os talentos, como é que fica? Não, então eu vou competir com o Diego e trabalhar mais do que ele para eu ganhar. Não, mas você não compete porque é segundo o talento, é segundo a sua capacidade. Você tem capacidade de fazer mais do que ele? É. A um ele deu um talento, era a capacidade dele. O outro ele deu 5, era a capacidade dele. O outro ele deu 2, é segundo a sua capacidade. Não é o que Paulo disse? Não que somos capazes, você discorda, pode falar aí, tá? Não que somos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você entende que você não precisa competir, porque você entende que você não tem competência para competir. É. Porque a sua capacidade é essa aqui. E Deus já deu a cada um conforme a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Não é isso a palavra do talento? Uhum. Ele deu de acordo com a capacidade, cara. Você só tem sua capacidade só para um, você não precisa querer fazer, não, eu quero fazer. Não. Eu vou fazer mais. É o que Salomão disse, apertar muito o nariz sangra, bater muito leite e vira manteiga. Boa. Ô pastor, então esse cenário que nós estamos vivendo, o cenário político, ele também aponta para o arrebatamento secreto da igreja? Eu acho que aponta para um despertamento da igreja. Mas não aponta Sabe? para o fim. Por exemplo, o cenário político Então, que nós estamos vivendo, onde os injustos estão prevalecendo que a sobre gente os justos. precisa entender um né? negócio legal, né? O que é fim? O que é? Não é o arrebatamento. Não é, mas... Né? Então, porque a maioria das pessoas... Lê Mateus 4. Então, quando o evangelho foi pregado em todo mundo, então virá o fim. Só que arrebatamento não é fim, é começo. Mas o que eu vejo hoje na política, é claro que são precedentes, coisas que antecedem, que apontam para o arrebatamento da igreja. Mas eu acho que apontam muito mais para um despertamento da igreja. Hoje, mais para o despertamento do que para o arrebatamento. Em que o cenário político hoje desperta a igreja? Vamos colocar o Brasil, não vamos falar do cenário político Porque o cenário mundial. político desperta a igreja? O cenário político As do leis, Brasil, Lula, as judiciário. leis que estão sendo colocadas aí, não sei se você viu,
que a igreja mandou uma carta, as igrejas, né? Mandaram uma carta aberta Por STF, ao STF, entendeu? Então, assim, eu vejo que a igreja precisa se manifestar, a igreja precisa agir, e eu vejo que tudo que está diante de nós, aborto, a esquerda, né? A banalização da vida, né? A promiscuidade explícita que está por aí. Todo mundo, o cara hoje, você beijar na boca homem com homem é normal. Eu lembro quando eu era moleque, você para ver um homossexual, você tinha que ir investigar, meu irmão. Porque o cara andava normal. Tava tudo no armário, irmão. Então, os caras andavam normal. Tinha um medo. Eu falo, sabe por que eu falo isso pra você? Porque eu tive um irmão homossexual e uma irmã lésbica. Eu nunca vi meu irmão e nem minha irmã. Normal. Vestido de roupa social, meu irmão. Ia pro trabalho dele, desviou da igreja, ia pro trabalho dele, normal. Eu falava, isso é chiclete. Não, ele falava normal aí. Margarete. Não, ele falava Margarete. Normal. Não tinha. Não, a voz não ficava mole, não, mãe. Normal. Minha irmã, normal. Vestia normal. Então era diferente. Mas banalizou. O cara fumava maconha. O cara viu o camburão, né? Não é do seu tempo. Viu o camburão, uma baratinha. Nossa, Deus do céu, os caras saíam correndo igual louco, doido. Engolia. Hoje, o cara fuma, é perigoso soltar fumaça no rosto do policial. Por quê? Porque há uma banalização, há um desrespeito. E claro que eu trago uma frase comigo. O mundo está ruim porque a igreja não está boa. A igreja não está boa. Então esse cenário tudo é para despertar a igreja, não é nem para anunciar o princípio das dores? Não, para mim, minha opinião, a do pastor Diego, para mim é para despertar a igreja. E ela tá ficando bom, e tá começando a ficar legal no Brasil. Eu tenho uma amiga minha, em Goiânia, a Fernanda, tá presa. Crente. Aquela cantora lá, beleza, né? Tá presa, graças a Deus. E tem um pastor Graças a Deus que ela tá presa? Sim, porque alguém tem que começar a ser preso. Isso. Os pastores ir pra cadeia, né? Um dia eu irmãos, pedi oração, o pastor Neissil tá preso. Porque pregou o evangelho. Né? Melhor que o Edir Macedo ser preso, porque roubou. Então é bom, nós estamos precisando ter uns pastores presos, uns pregadores presos, uns 15 dias na cadeia. Isso vai despertar a igreja. Ué, Agora, eu vejo não até, é, eu vejo até que o pastor Silas Malafaia às vezes dá uma alfinetada no STF agora mesmo. Mas que tá com a vontade de ser preso. Ele dá uma alfinetada agora. Ele deu uma alfinetada muito. Alfinetada não, porque não foi indireta, foi Ele deu uma direta pro ministro Alexandre de Moraes na Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, a fim de ser preso, irmão. Mas não é. Por que não prendem? Mas eu vou te explicar por quê. Porque não é. Quando. Você acha que alguns discípulos ou apóstolos pediram para ser preso? Não. Não. Eles não foram presos, entre aspas, por um ataque, não, aspas, tá? Um ataque ao sistema judiciário. A prisão se deu porque eles deram prejuízo no mundo espiritual. Perfeito. A igreja precisa começar a dar prejuízo no mundo espiritual aí. Não é só, mas nós temos lá políticos lá. Não. Nós precisamos começar a dar um prejuízo no mundo espiritual. Que prejuízo que a igreja está dando no mundo espiritual? Que Paulo deu prejuízo aí. Paulo e Silas. Quebrou. Em Éfeso, quebrou. Os caras começaram a trazer, os bruxos começaram a queimar livros no meio da praça. Começou a trazer prejuízo. Quais os prejuízos espirituais que a igreja tem trazido? É sobre isso. Nós precisamos ser presos, não porque somos bolsonaristas de direita, porque cantamos hino nacional e gritamos... Não, nós precisamos ser presos. Porque vamos olhar para o Lula e dizer, sua raposa endemoniada. Sai, demônio, ele vai cair endemoniado, distribuindo. E os caras, vamos prender esse Diego, ele invocou o mal no nosso presidente. O Diego vai preso. É por essas razões. É por algo maior do que política. Vendo a sua fala, eu lembrei até de João Batista, né? Que pegou na velha. carroça do Filipe, o irmão de Herodes. Chamou Herodes de raposa velha. De raposa velha, né? E aí foi preso. E a cabeça decepada. Mas era política aquilo?
Não, era um confronto. Era o anúncio do evangelho do reino. E né? ele confrontando o pecado de adultério de Herodes. Você é um adúltero. Você casou com a mulher de seu irmão. Você é uma raposa velha. Ananias que feriu Paulo no rosto. Paulo disse, parede branqueada, Deus te ferirá. Entendeu? Assim, não é ir pro embate, chamar o presidente de ladrão, o Xandão de... Não é sobre isso, não. Claro que essa defesa é importante, eu não estou dizendo que ela não seja. Mas eu estou dizendo assim, e espiritualmente, a igreja precisa ameaçar o inferno espiritualmente, aborrecer a roupa manchada de sangue, arrebatar alguns do fogo do inferno, moer, subir nos morros, botar para quebrar, fazer aquele traficante entregar as armas, dobrar o joelho, aceitar Jesus como Senhor. É sobre essas coisas. Então volta na fala anterior aqui com o pastor, tá faltando o poder. O evangelho de poder. Sim, nós temos a prática, de autoridade, nós né? temos a prática e gostamos de pregar muito sobre o que os apóstolos fizeram. Sobre o que os reformadores Sim, fizeram, né? mas sobre o que nós estamos fazendo. Tá faltando o poder. Eu estava comentando, eu estou escrevendo um livro sobre Asaf, até mostrei pro Diego hoje, pastor Diego hoje. Não chama de pastor, né, chama de Diego. O que acontece? O Asaf escreveu um salmo e disse assim, ó, já não há mais símbolos entre nós, já não há profetas e ninguém saiba até quando isso se dará. A igreja vive uma inércia. Nós vemos agora os pregadores inventam. Eu sou pentecostal clássico. O que é pentecostal clássico? Pentecostal clássico, o paralítico tem que andar, então. A sombra tem que curar. Eu não posso ir lá na casa do Léo Dal Negro. Ô, Léo, não posso ir na sua casa. Leva o meu lenço lá. E põe lá num parente seu que vai ser curado. Isso é pentecostalismo clássico. Pentecostalismo clássico. Sombra também, né? Pentecostalismo clássico, você corre, grita, pula igual um doido, cada vez estoura e roda no poder. Isso não é pentecostalismo, não, irmão. Isso é resultado de uma ação do Espírito Santo, talvez do Espírito Santo, ou talvez minha mesma. É uma alegria no momento. Só isso. Só isso. Um nada êxtase, mais. Né? Emocional. Nada mais. Então isso não é pentecostalismo clássico. Pentecostalismo clássico é quando você prega as almas daí pra frente. Chorando. Quando você prega, alguém aceita Jesus, alguém reconcilia. Não é quando você revela 10 caras, revelei 10 hoje, Diego. RG, CPF, mudou a vida dele? A sua revelação? Não, porque você for na macumba, revela também. Se a cigana lê a mão dele, revela. Porque o diabo é consciente. Ele não é onisciente. Mas ele sabe a cor da sua cueca. Mas em nenhum momento esses profetas revelam o que está por detrás. Nunca. O erro, o pecado, as Nunca. falhas. Nunca eles vão revelar isso aí. Você viu a Vitória pregando lá na casa do Ítalo? Eu vi. Que mensagem maravilhosa. Cara, na verdade, a pregação eu não vi, eu vi a profecia. Eu queria uma profecia daquela pra mim. Deus vai te honrar. Deus vai preparar uma mesa. Libera perdão. Ele precisa ser perdoado. Mas se arrepender pelo pecado, pela vida pregressa que ele vive. Mas se tu soubesse que depois de tudo você ia ganhar 100 mil reais, qual seria o teor da sua profecia? Não, mas ela já tinha ganho 4 vezes. Ela já tinha ganho 4 vezes antes da profecia. Ela profetizou porque ganhou. Agora é capaz de ela arrumar outra. Depois de 100 mil eu arrumava a profecia pra ele. 100 mil? Para! Então não é. Aí eu fiz simplesmente ir lá levar a Bíblia pra ele. Não, eu levava só um texto de Romanos 1, 27. Romanos capítulo 1 todinho, já estava bom pra ele. Então é esse evangelho. O evangelho pregado hoje é o evangelho da vitória. É bonitinho o evangelho dela. Você nunca vai ver a Coca disputando com a Pepsi, como você nunca vai ver um pregador sério disputando com a vitória. Porque não dá. Não tem condição. Mas por que ela tá onde tá e tem o que tem? Não, agora em Belém tinha uma multidão idolatrando ela. Porque a igreja, a liderança da igreja, faz essa gente ser o que eles são. Eu lembro que eu gosto de futebol. Inventaram, uma época no Flamengo, o Negueba. O Negueba jogou a Copa São Paulo Futebol. O Negueba moeu, destruiu, acabou com tudo. Ele acabou com o jogo. Esse Negueba é um monstro, esse menino. Sumiu. Pra onde ele tá? Não sei. Tá num time na Série B, no Campeonato Paulista, time paulista. Inventaram um outro que jogava aqui no Coxa, que foi até pro centroavante. Foi até pro Barcelona. Foi pro São Paulo. Não, foi pro Palmeiras, esqueci o nome dele. Depois ia pro Barcelona. Quem é, Léo? Era o 9 do Coxa. Quem? Que isso?
Keyson. Meu Deus, que jogador! Um monstro! Inventaram um tal de Ribamar no Vasco. Ribamar, como diria o... Como diria o André Henning, é uma besta enjaulada, um monstro. Deu nada. Deu nada. A igreja também cria os seus monstrinhos, os seus mitos, os seus neguebinhas da vida. A igreja gosta de criar um negueba de vez em quando. A gente cria um negueba. Agora o nosso neguebinha é a Vitória. Só a Vitória, Vitorinha. E todo mundo gosta de ouvir a Vitória. Leva, paga 10 mil pra Vitória, dependendo do tamanho da igreja, porque se o pastor for mais famoso e ela for aparecer, ela cobra um pouquinho menos. Eu tô falando que sei. Uhum. Então, é isso que acontece. Então, assim, é esse evangelho que você acha que cabe hoje? Esse é o evangelho que está deturpado, né? Porque você vê que ela acaba arrastando multidão. Agora pega pregadores sérios. Mas por que a gente gosta? A gente, né? Entre aspas, gosta disso. Porque nós temos a geração Demas. Já que agora tanto a geração, né? Nós já somos a geração Demas. Qual a geração Demas? Aquela que Paulo escreveu em Timóteo 4. Porque Demas amando o presente século. É a geração que ama o novo. O que agora tem de novo aí? Ah, teve o David Leonardo. Uhul! Amamos o David. Agora a gente tem uma baixadinha. Thiago Brunet. Nossa, que instrutor. Que sabedoria. Um Salomão. Não estou dizendo que ele é ruim. Estou dizendo que ele é ruim. Estou dizendo contexto. A questão do público levantar ídolos, né? Aí surgiu agora. É Vitória. Aí na música era o Gessé. Meu Deus, os hinos do Gessé. Pega os hinos. Uma sofrência gospel. Uma manifestação pública e visível do grito da alma dele por uma coisa, por um socorro que a igreja não socorreu. A igreja não entendeu os louvores do Gessé. Hinos com contexto depressivos, né? A igreja não entendeu. Eu fiz uma live, Fábio. Tá no meu Instagram, muito antes dele ter assumido. Eu fiz uma live de um hino que ele fez lá com um clipe, tudo escuro, negócio estranho. Eu fiz uma live e desmistifiquei frase por frase do hino dele. Esse moço precisa de ajuda. Alguém ajuda ele. Nós vamos perder ele. Perdemos. Ah, ele se perdeu. Tudo bem, tem a parte dele de que ele se... Esse hino era aquele que ele dizia, cansei, né? Exatamente. Então, havia um grito por trás daquilo. Do mesmo jeito que há um grito, do mesmo jeito que há uma coisa em cada pregador que só sabe bater. Aí eu tenho o dom da exortação. Parece que todo dia Deus está mal-humorado. Todo excesso esconde uma falta. Exatamente. O pastor Zé Carlos da Paraíba diz que toda torneira apertada tem um vazamento. É. Entendeu? Cara que bate muito. O cara nunca tem uma palavra de consolo pra igreja. É só pau. Pau. Igual os que tem por aí. Que você conhece. Que baixa o porrete nos cantores que sobem nos púlpitos. A Priscila Alcântara no púlpito. Eu não sei quem no púlpito. Eu queria também que ele batesse nos políticos que também sobem no púlpito. Seja Bolsonaro, seja quem for. Se eu aprendi errado, o problema são dos pastores que me ensinaram. Eu aprendi que o altar é santo. É. O Bolsonaro não serve para estar no altar da igreja. Ah, mas não serve. A Dilma não serve, o Lula não serve e nenhum político serve. Porque o altar não é para isso. Mas a Michelle serve que ela é serva de Deus. Também né? não serve. Michelle Bolsonaro é quem? Vai falar de Jesus? Ela fala de Jesus. Ou vai falar de política? Mas ela fala de não, Jesus sim. E em contrapartida fala de política então também. fala lá embaixo. Porque o altar não é... Me ensinaram que o altar não é pra isso. Eu aprendi assim também quando... Ó, se você subir no altar, você vai morrer, hein? Desse jeito. Fulminado no altar. E os políticos hoje não... Aí o Bolsonaro fala palavrão o tempo todo e chega na igreja. A paz chegou, meus irmãos. Deus, pátria e família. Parabéns pra ele. Votei nele e voto 200 vezes se precisar. Mas o púlpito da igreja não é pra ele. O altar da igreja não é pro Bolsonaro. Não é pra Damares. Não é pro Magno Malta, adúltero. Que é pior, política é adúltero. Não dá, não cabe lá. Mas por que coloca? E por que a Priscila Alcântara não pode? E por que o Gessé não pode? Quer dizer, deu briga. Porque o Gessé cantou, aí a Camila... Não quero pregar porque o Gessé cantou. Mas por que aceitou o convite sabendo que era ele que ia bancar? Ah, vai lamber sabão, ó. Mas ela sabia que era ele? Ah, eu não aceito convite sem saber quem tá bancando. Você sabe quem tá bancando. Você sempre sabe quem tá bancando. Você recebe o script lá, meu amigo. É.
O Diego, eu convido o Diego, mas não fala que sou eu. Ele vai saber quem fecundou. Ô Diego, eu já ligo, o cara já... Falei, Diegão, você tá vindo aqui, ó. Quem tá bancando o seu é o Carlos Eduardo, tá abençoando a sua vinda aqui. Amém, querido. Aí o Diego... Aí eu subo no público, Diego, não vou mais. Ah, porque tem princípio. O princípio deveria nem aceitar o convite. Ô pastor, tu tá falando aí a respeito de um falso evangelho, de um evangelho deturpado. Iniciamos falando aí sobre o Caio Fábio, entramos nessa Já onda. falamos tanta coisa. Já falamos tanta coisa. E retrata-se do que nós iniciamos, evangelho deturpado. Qual o caminho agora para a gente inserir na nossa sociedade, nessa geração, o verdadeiro evangelho? Ah, fácil. Facílimo. Só dá uma ida em Joel. Sai o nodo da recâmara, proclamar um jejum, um dia de proibição, rasga o coração em vez de rasgar a roupa. Não quer avivamento? Avivamento vem antes. Antes tem arrependimento, quebrantamento. É isso. A igreja precisa voltar à vida de oração, voltar a uma vida de jejum, voltar a uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos falar com Deus tanto quanto nós falamos de Deus. Uau, perfeito. E às vezes a gente tá tão ocupado com as coisas de Deus que não tem tempo para Deus. Ah, não tem tempo para falar com Deus. Na verdade, nós temos, eu escrevi um livreto agora, esse que eu falei para você antes, sobre quem são seus amigos. Nós queremos ter relação com Deus, não relacionamento. Uau. Sabe aquele carinha que fica com a menina? Ai, vamos namorar. Não, namorar não. Ai, não posta nada nosso, pelo amor de Deus. Deve ficar postando foto, nós dois juntos, não. Só de galerinha. Por quê? Porque ele quer ter uma relação. Ele não quer ter relacionamento. Você já viu algum cara que é casado tirar foto com uma prostituta? Não. Ah, pô, vem cá tirar uma foto, mas eu postar nas minhas redes sociais. Por que ele não tira? Porque ele só quer ter uma relação com ela. Ele não quer ter relacionamento. Israel viveu esse tempo. Esse povo me honra com os lábios. O coração está longe de mim. Nós queremos o que Deus pode dar. Nós não queremos quem Deus é. Entendeu? O que Deus é? Deus é o que te confronta. O que aponta o meu pecado. O que fala assim, você errou. Desce a casa do oleiro. Aí quer dar na sua cara. Você não quero esse Deus. Eu quero um Deus vinde a mim. Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vou aliviar vocês, tá? O Deus que prega uma mensagem muito dura, o Deus que prega duro demais e a galera começa a ir embora. Pedro tinha uma preocupação terrível com o marketing de Jesus. Falei, que isso, doido? Vai perder muitos seguidores agora, ó. Olha lá, já começou a cair, ó. Ah, mensagem que o senhor pregou, muda ela. Se você tá achando ruim, pode ir embora também. É assim. O evangelho não tem rodeio. Os pregadores pregam fazendo rodeio, inventando história. Os pregadores mais sucedidos de hoje são os que pregam coisa que todo mundo sabe, mas não conhece. É o óbvio, né? Há uma diferença do que você sabe e do que você conhece. Eu sei onde fica Curitiba, eu sei onde fica a rodoviária de Curitiba, mas eu não conheço. Eu posso te dar um longo caminho para chegar lá e você pode ir no mesmo lugar por um caminho mais curto, porque você conhece. Eu só sei. Jó sabia quem Deus era. Só conheceu depois do que passou. E ele falou isso. Eu te conhecia só de ouvir falar. Então nós temos uma turminha que conhece o Yeshua. Ai, que belezinha, né? Yeshua! Ai, meu Yeshua! Outros estão conhecendo agora o Yahoo, né? É, o Yahoo! Né? E os cultos, uhul! Mas ninguém sabe quem é. Quem que é esse tal de Yeshua? Ah, é o do hino lá, né? Por que é Yeshua? E se a gente começar a chamar Josué, ô Josué, que isso? É a mesma coisa. Josué, Osés e Yeshua é o mesmo nome. E interessante que nem os discípulos que estavam andando com ele sabiam quem era ele. Sabia Ele mesmo quem perguntou, era. quem diz os homens a meu respeito? E na tempestade, depois de tanto milagre, quem é esse que o vento e o mar obedecem? E depois que ele fez o milagre, a Bíblia diz que, acho que não dá multiplicação, né? E eles não entendiam porque o coração deles estava duro ainda por causa da multiplicação dos pães. Se andando com Jesus, 24 horas praticamente, eles tinham dificuldade de saber quem era Jesus e nós. Terrível. E essa geração, esses crentes Nutella,
que sai da Assembleia hoje e vai para outra igreja porque o hino não ficou legal, porque não sei o que, é porque lá eu tenho mais liberdade. Não, não é que ele tem mais liberdade, é que lá o pastor, por ter uma demanda grande de pessoas e tal, talvez não consiga olhar para ele e tratá-lo como deve ser tratado. Talvez. Ou talvez ele saia daqui e vai para lá, sai da Blé e vai para lá, achando que vai pegar moleza, e lá o pau canta mais do que aqui. Porque eu conheço igreja, além do pastor Diego, que os caras assim, igreja preta ali é de boa. E lá você só toma, não literal, tapa na cara quando o pastor prega, pá! Nossa, e acaba voltando para a Assembleia. Aí voltei, pastor, porque a igreja preta não me prejudicou. A igreja preta. Aí tem essa ideia, né, da igreja preta. Mas qual o problema da igreja preta? Sendo que as nossas igrejas claras fazem tudo às escuras. Isso é forte, hein? E as igrejas pretas faz tudo às claras? Fazem. Vê o Passamani, se ele escolhe alguma coisa que ele faz? Nesse contexto, tu tem razão. Vê o Rina, que deu ruim no casamento, assim, eu peço pra sair. Qual dos nossos teriam coragem de pedir pra sair? É. Difícil. Quantas coisas não são filmadas? E acontecem. Pelo menos o filho dele filmou. E ele falou, moleque miserável, é o demônio que levantou na vida desse menino. Não é verdade. Não, gente, é verdade. Eu tô numa pegada que não dá. Olha que belezinha, a igreja preta da Lagoinha. O pastor Valadão. Falei, gente, não dá pra mim mais. Eu quero sair. Ô, gente, quando que os nossos vão sair? Porque já deu. Porque já passou o tempo. Porque não tem mais idade pra isso. Quando? É a se pensar. É de se pensar. Entendeu? Eu tô falando mal da minha igreja. Não. Não, está. Eu tô falando que a nossa igreja não consegue ver talentos novos porque os velhos nos sufocam. Sobre isso que eu tô falando. Não ter, eu vou usar um termo bem, assim, um negócio bem comum assim, do nosso dia. Ó, não dá pra você descobrir um cara, um 7 bom no Flamengo, porque o Everton Ribeiro não sai, o Arrascaeta não sai. Não dá pra colocar o Pedro, porque o Gabigol vive do que ele fez e não do que ele tá fazendo. Você não pode viver no evangelho do que você já fez. Você tem que dar espaço para quem tá começando a fazer. Porque você fica velho. E ajudar com as suas experiências. Você vai ficar velho, né? E sabe o que vai acontecer? O que Deus disse para Josué no capítulo 13. Josué, tem muita terra para conquistar. Vamos para cima. Não, você tá velho. Você não dá conta mais não, filho. O que Josué fez? Revoltado ou não, triste ou não, aborrecido ou não, o que ele fez? Não escolheu ninguém. Leia Juízes 2. Leia Juízes 1. Uma pergunta. Quem subirá? Uma briga para saber quem ia subir. Quem vai? Você vai? Sei lá. Se pergunta, você vai? Quanto que vai ganhar? Vai ter um... Quanto que é o meu salário para me dirigir lá? Para me assumir lá? Quem vai? Ninguém. Aí o que diz Juízes 2:10? Ele levantou uma geração que não conhecia a Deus nem a Gideão faz parte da turma. O cara não luta, o cara foge. O cara vai malhar trigo no lagar. Fica aqui de boa, cuidado que é meu, o resto que se dane. Ou não fez o que Josué fez? O que Gideão fez? Aí o outro vai dizer, o senhor é contigo. O senhor é comigo. O que foi feito das maravilhas? As maravilhas que os meus pais contaram. Não, foi feito lá. Não tem maravilha pra você. Você não tá no Egito, você não tá atravessando o Mar Vermelho, você não tá... É outra coisa que você... O que nós temos você é outra coisa. A partir do momento que eles atravessam o Jordão, Juízes 5:12, diz assim, e no dia que eles entraram na terra, cessou o maná. E no dia que cessou o maná, eles comeram das novidades da terra. O que Deus fez? Mudou a maneira de prover. Qual que era a dieta deles no Egito? Cebola, pepino, alho. Qual foi a dieta no deserto? Maná. Qual foi a dieta quando eles entraram na terra? Se vira. Planta. Essa geração precisa plantar. Essa geração não pode herdar o altar do pai. Vai dirigir um culto na favela? Uma igreja na favela? Ou tá esperando o pai jubilar para assumir o posto? Chega um momento que nós mesmos temos que olhar para o chão e pedir para ele dar água, né? Não é? Brota poços. Vai lá, Deus está mudando a maneira de prover. Vai cair maná do céu. Filho, não cai mais. Ele já deu a terra. Vai plantar.
Essa geração essa geração é essa geração. A geração hereditária, que gosta de uma unção hereditária, de um altar hereditário, de um ministério hereditário, de uma vocação hereditária. A geração das coisas hereditárias. O que você é? Pastor Júnior. Por quê? Porque o meu pai é pastor sênior. Então eu sou o pastorzinho dele. Quando ele morrer, eu já tenho o meu postinho. Eu tô errado, velho. Passa de tudo de pai para filho, né? Eu sou contra? Não. Eu não sou, não. Tem chamado? Tem. Aleluia. Não a tem. igreja segue caminhando. Mas você diz que 90% não tem. E é por isso que muitos contextos de comunidades estão sofrendo? É por isso que tem as comunidades. As church. Porque muitos pregadores, Diego pode falar isso melhor que eu. Muitos pregadores pentecostais que pregaram nos nossos púlpitos, hoje tem igrejas abertas no Brasil. É, pastor Diego? E muito. E muito. E sabe quantos membros tem as igrejas dele? 10. 10 pessoas, 15? Não. Multidões. Multidões. Você tem quantas ali na Atos Pinhais? Rapaz, a gente é uma igreja de pequeno porte, média de 180 pessoas. Começou agora, né? Começou agora, recente. É um bebê, né? Recente, tá caminhadinho. Mas você pega 180 pessoas, membros, aí você tem que ver os congregados, os agregados, aqueles que vão, que gostam, aí vão hoje, vão amanhã, vão depois da manhã, e vão lá. Por que você vem aqui? Eu pergunto quando eu prego em igreja de amigo meu, eu pergunto, por que você veio aqui? Ontem eu preguei lá, o irmão falou assim, pastor, tá com vontade de ficar em casa, assistindo Palmeiras, mas escuta, aqui é bom, eu vou no culto. Aí eu ficaria em casa, se o Palmeiras culto fosse ruim. Os nossos crentes ficam em casa. Por quê? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Trezinho da harpa, leitura oficial. Quem quer oração? É o mesmo no Brasil inteiro. Em minha casa. Sua oração canta, criança canta, adolescente canta, mocidade canta, varão canta, varoa canta, vareta canta, eu inavulso, tira a, tira a oferta. Aí tira a oferta, parece coisa de bandido, tirar a oferta. Viu? Você não tira a oferta, você levanta a oferta. Vamos tirar a oferta. O cara que não é crente fica assim. Aí o cara chega aquela salva em você. Assim. Você não recolhe a oferta, O cara né? chega assim com a salva. Fala assim, pelo amor de Deus. Entendeu? Fora que o nome dos recepção como almoço. fora que o nome dos dizimistas tem que estar lá Tem no que estar lá. Tá no hall de entrada. A lista. Não, na minha igreja de São Paulo, Mas também só fica a lista dos dizimistas, né? E para onde vai? né? E o que está sendo feito? Onde está sendo aplicado? Cadê a Diego transparência? Melo, dizimonas o Diego, Melo, Carlos Eduardo, Fábio, Léo. Ah, sim, agora estou feliz porque meu nome foi lido. Aprender aonde? Se você dá com a direita, a esquerda nem precisa saber. Dá uma cesta básica, tirar foto. Humilhando o irmão, coitadinho, que ganhou a cesta básica. Isso é evangelho? Léo? Entendeu? Ah, esse cara tá falando aí porque ele deve ser o cara no reino. Eu não sou o cara no reino. Pastorzão, olhe naquela câmera ali. Qual reflexão o senhor pode deixar sobre solilóquio? Sobre solilóquio, sobre falar Isso. sozinho? A melhor reflexão sobre solilóquio, que eu gosto, e eu até citei ontem na igreja do pastor Diego, é os filhos de Coré. Desprezados, abandonados. Em Números 26 e 11, diz assim, ó, os filhos de Coré não morreram. E o Salmo 42, rejeitado, desprezado por todos, eles escreveram e disseram, como brama o cervo pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, porque minha alma tem sede de ti. Quando é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Os meus inimigos passam perto de mim, meneiam a cabeça e dizem, onde está o teu Deus? Eles olham para a alma e fazem solilóquios. Minha alma, por que estás abatida dentro de mim e por que te perturbas? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Diga para sua alma, diga para si mesmo, olha no espelho e diga, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Se você falar isso, como o pastor Diego disse aqui no começo da fala dele, se você quiser calar voz ao seu redor, diga a si mesmo, eu ainda o louvarei. Na vida, qual pergunta que o senhor gostaria de perguntar e nunca te fizeram? Qual pergunta que eu gostaria que me fizesse? De responder. Qual De responder? pergunta tu gostaria de responder e nunca Por te que eu me fizeram? divorciei? Tu se divorciou? Me divorciei faz 13 Pergunta anos. feita. Essa é uma pergunta, você sabe por quê? E é uma pergunta que ninguém gostaria de responder, né? Você é doido, você vai falar sobre isso. Não, me divorciei faz 13 anos. Porque sofri 3 traições no meu casamento. Primeira vez que eu sofri, e 2 traições foi com a mesma pessoa. Um amigo que eu considerava como amigo, um dos meus melhores amigos. E aí eu procurei o pastor da igreja, e ele falou assim, se você separar, Eduardo, seu ministério vai acabar.
Falei, não separarei, pastor, lutarei, isso é coisa do diabo, o diabo que levantou. Fiquei, me mantive casado, teve outra traição, me mantive casado, e eu saí da Assembleia de Deus, e eu dirigi uma igreja, abri uma igreja em São José dos Campos por 4 anos, chamada Comunidade Evangélica Imersos no Espírito. Pastorei 4 anos dessa igreja, juntamente com a minha ex-esposa. Nesse interim, ela também me traiu. E eu descobri porque foi uma mensagem mandada pelo celular dela, e ela esqueceu em casa. E aí eu achei que ela queria falar com meu filho e tal, e eu peguei e abri a mensagem e li todas as mensagens. Reuni a igreja, o ministério, entreguei a igreja, eles não quiseram que eu entregasse a igreja, porque havia outras provas que outras pessoas tinham visto sobre o adultério dela. É uma pergunta que nunca me fazem, mas que sempre me acusam. Ah, o Eduardo é adúltero. Eu queria descobrir aonde está a irmã que eu adulterei, porque não existe a irmã que eu adulterei. Mas é uma pergunta que nunca me fazem. E é uma pergunta que eu não tenho dificuldade de responder. Porque eu acho que essas perguntas você tem dificuldade de responder quando você não liberou perdão. É isso mesmo. Quando você não libera perdão, você esconde. Quando você libera perdão, você fala. Uma vez eu resolvendo um problema atendendo uma pessoa. Não era mais pastor de igreja. Falei, Eduardo, você não sabe, eu fui traído, eu sou corno. Falei, seja bem-vindo, também já fui corno. Fica tranquilo aqui, dá pra resolver esse negócio aí. Vem pra cá do meu lado, senta aqui, respira fundo, ergue a cabeça, isso aí vai passar. Então, essa é uma pergunta que ninguém me faz. Ou por falta de coragem, porque acha que eu vou ser grosso. Eu só não fiz porque eu não sabia. Mas eu gostei da sua atitude honesta. Ou vou mandar calar a boca. E sabe por que eu falei sobre isso? Porque eu já preguei aqui em Curitiba e alguns patetas por aí falam, esse cara é... Mas nunca tiveram coragem de falar comigo. Fala comigo. Porque um dia que um pastor daqui de Curitiba me ligou, Eduardo, pastor, é isso mesmo. Eu fui traído, fui corno, mas tô crente. Não desviei, tem o telefone do meu pastor presidente, o senhor liga pra ele a hora que o senhor quiser e pergunte o que o senhor quiser perguntar da minha vida. E tem também o telefone dos meus vizinhos, que é tudo traficante. Também posso passar pro senhor ligar pra eles, pra saber quem eu sou. O senhor não precisa saber quem eu sou através dos meus pastores. Pode saber quem eu sou através dos meus vizinhos, que não são crentes, que ouvem funk o dia inteiro. A hora que o senhor quiser, estou à disposição. Então é isso. Que legal a sua honestidade, a sua sinceridade sobre esse assunto. Mas o divórcio, ele deixa marcas. E também, uma das marcas é a questão da culpabilidade. Existem pessoas que estão nos vendo que talvez esteja sofrendo com a culpa por causa do divórcio. Às vezes a pessoa se culpa não porque ela é culpada, e sim pelo ocorrido do divórcio, pela verdade que conhece, pela doutrina, pelo dogma da igreja. Como se livrar da culpa após um divórcio? Porque a pessoa adulterou, né? Isso. Porque onde que eu errei? Ou se não, pelo ato do divórcio em si, né? Porque é pecado. E porque a igreja ensinou que o que Deus uniu não separe o homem. Mas tem muita coisa que a gente mesmo que ajuntou, não foi Deus que uniu, não. É verdade. Agora, como se livrar da culpa após o divórcio? Simples, é só ler o que Jesus falou, ué. Se você andou correto, fez tudo certo, e a pessoa vacilou com você, você está livre. Você não tem culpa. Você não tem culpa. E também pode casar de novo. Porque tem até pastor que adultera e casa de novo. Imagine alguém que é vítima. Alguém que é vítima tem direito de casar de novo, está na Bíblia. Essa pessoa não deve se culpar. Não deve se culpar por isso. Sabe por quê? Porque ela não errou. Talvez, e eu parto sempre desse princípio, eu tenha feito alguma coisa no meu casamento que não tenha sido tão correto, mas não a ponto de alguém chegar a fazer o que fez. Talvez eu viajei demais. Talvez eu preguei demais. Mas quando a pessoa me conheceu, ela já sabia o que eu fazia. Então não é uma desculpa para você adulterar. Não há um álibi para você adulterar. Se eu adulterei, que o senhor sabe. Imagina o Davi, senhor, eu nem queria adulterar, mas Batseba ali pela dona, que nem o senhor ia aguentar. Não foi o que aquele Felipe, um cara falou? Que Jesus falou para Deus, né? Nem o senhor ia aguentar. O senhor ia comer aquele fruto lá que Eva comeu. Imagina que o senhor não ia comer. Então é isso. Então assim, nada justifica um adultério. Nada justifica o adultério. Ela engoidou, vai pra academia com ela aí. Aí ficou banguelo. Hoje tem
implante, prótese. Tem lentes, né? Tem, não tem dinheiro. Compra essas dentaduras do vampiro que tem nas lojinhas, corta as presas e usa, fica bem branquinho os dentes. Mas não tem desculpa. Entendeu? Então, esse é um assunto. Esse é um assunto que as pessoas não me perguntam porque acham que eu não estou tratado para responder isso. Eu sou uma pessoa tratada. Eu sou uma pessoa curada quanto a isso. O quanto isso me atrapalhou no evangelho? Nada. Atrapalhou se eu continuasse vivendo uma vida de engano, se eu continuasse um relacionamento perdoado, mas não... Por quê? Também é isso, não. Mas você tem que perdoar. Mas quem disse que eu não perdoei? Perdoar não quer dizer conviver. Perdoar não quer dizer conviver. Eu perdoo, mas não convivo. Porque não me apetece. O nível de desconfiança, o nível de mal causado, 1, 2, 3, foi grande. Eu encerro aqui, pastor. O senhor está com quantos anos? Não posso falar. 46. 46 já? 46. Fiz 13 de agosto. Que legal, parece mais novo. Graças a Deus. O preto não demonstra... A melanina, um dia falaremos sobre os pretos desse país. Uma pena que a gente não tem mais tempo para ficar batendo papo. Mas é bom demais. Eu já passei 7 minutos do meu horário, o Léo já tá me olhando ali. O Léo já tá fazendo assim, já. Ô, Léo, vamos parar. Eita. Mas, pastor, o que é a vida? A vida é aquilo que você escolhe que ela seja. A vida é uma escolha. Você pode escolher viver uma vida com ou sem. Você pode viver uma vida com Deus e uma vida sem Deus. A vida é uma escolha. Como o final dela é uma escolha. Por mais que Deus escreva a sua história. O Deus que começou a escrever a sua história não tem autorização para terminá-la, a não ser que você queira. É Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos que tenham pensado a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. É o que Deus pensa. Mas o fim é o que você deseja. Pastor Carlos Eduardo, sem ser de uma forma filosófica, de uma forma introspectiva, o que é a vida? A vida é isso. A vida é o que nós estamos fazendo aqui. A vida é viver. Sem rótulos, sem procrastinar e acreditando que o que você está fazendo exatamente nesse momento vale a pena. É isso aí, gente. Muito obrigado, pastor Carlos Eduardo. Obrigado você que nos acompanhou até aqui.